Eu sempre fui uma menina muito romântica e muito sonhadora. Eu era tão bobinha ao ponto de achar que todos os relacionamentos eram iguais aos contos de fadas. Só que não, né? Na escola, eu conheci um menino muito lindo, chamado Afonso. E logo me apaixonei, e ele também. E a gente começou a namorar. Só que olhando para trás, eu vejo o quão cega e tão dependente emocionalmente eu era dele. O Afonso, ele costumava a me comparar com as minhas amigas. Sempre quando a gente ia para a piscina, e a gente costumava ir com o nosso grupinho para a piscina, muitas vezes fazer piquenique com a galera, e quando as meninas tiravam a roupa para dar o mergulho, ele ficava me comparando com o corpo delas, sabe? Comparando o meu corpo com o delas. Ah, tua amiga tal tem isso maior que o teu. Olha, o cabelo de tal fica desse jeito quando se molha e seca e o teu fica estranho, não sei o que. Sabe? Essas coisas assim que me magoavam profundamente. Eu lembro que eu chegava em casa, eu me olhava no espelho e eu não gostava de me ver, eu não gostava de olhar para mim, para o meu corpo. Isso me matava, sabe, por dentro. Só que ao mesmo tempo que ele falava essas coisas comigo, ele dizia que me amava, que eu era linda. E eu questionava isso que ele falava comigo. Eu questionava as coisas que ele me dizia. Mas ele falava, poxa, Beatriz, você acredita nisso? Eu tô a brincar com você, eu tô brincando com você, não é nada verdade, eu te amo. E eu, boba, apaixonada, acreditava. E sempre dava mais uma chance. Mas teve uma época que ele começou a me desprezar muito. Num grupo, eu descobri, né, no nosso grupo, tava rolando um comentário que o Afonso, ele não me assumia. Pro nosso grupo, todos sabiam que éramos namorados. Mas, por exemplo, em outro grupo, ele dizia que éramos apenas amigos. E em outro grupo, ele chegava a dizer, gente, que nem me conhecia, para vocês verem como ele me tratava. Então ele começou, sabe, na cara de pau, a flertar com as minhas amigas na minha frente. Todos viam isso. Todos tentavam me alertar, mas eu não queria ver, eu não queria enxergar. Até que um dia eu caí em si, sabe? A minha ficha caiu e eu percebi o quão tola eu estava sendo. Então eu falei pra ele, não, assim não dá, Afonso. Assim não dá, eu não quero mais continuar com você. Então eu resolvi acabar tudo com ele. E vocês acreditam que ele ainda me culpou por tudo? Ele disse que se tudo isso aconteceu, era porque eu não prestava, porque eu não valia nada. Sim, gente. Ele falou isso pra mim. E aquilo me magoou de uma forma inexplicável. Gente, eu passei 1 ano e meio triste pelos cantos. Eu não queria comer. Eu perdi peso. Mas até que um dia eu consegui pôr um ponto final nisso tudo, sabe? E passado um tempo, uns anos depois disso, o melhor amigo dele veio falar comigo pela rede social. E eu achei estranho o melhor amigo dele falar comigo, porque a gente não tinha contato. Eu sabia que ele era melhor amigo do Afonso, porque eu conheci ele, eu vi ele pessoalmente uma vez só, gente, uma vez que o Afonso me apresentou a ele, mas eu não tinha contato com ele, não tinha intimidade, né? E eu também sabia porque o Afonso vivia falando nesse amigo e eles dois tinham muitas fotos juntos na rede social. E eu falei pra ele, olha, eu não tô mais com o Afonso, eu não sou mais namorada dele. E ele falou assim, eu sei, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre você. E ele começou a me falar, ele foi bem direto, ele disse que desde a primeira vez que me viu, se apaixonou, que ele tentava esconder esse sentimento, porque eu era namorada do melhor amigo dele, ele não queria se meter nisso, ele não queria ser traíra, mas ele esperou esse tempo todo, porque ainda ficava com a consciência pesada de ter esse sentimento por mim, mas que havia chegado o momento e a hora certa. Então, a gente começou a conversar,
Logo ele me pediu em namoro e eu, carente, aceitei. Só que eu passei a amar ele de uma forma inexplicável. Eu amei ele intensamente, ao ponto de me entregar pra ele assim, sabe? Sem pensar. E foi com ele que eu perdi a minha virgindade. Eu tava apaixonada, apaixonada demais, 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 demais. Só que ele começou a mostrar um lado que eu não conhecia. Ele começou a ficar agressivo, ele começou a beber muito e ele tinha dupla personalidade. Para umas pessoas, ele era o santinho, né? E quando estava longe dessas pessoas, ele aprontava todas. A minha mãe ficou sabendo disso, né? Dessa dupla personalidade dele e não gostava de jeito nenhum. Ela tentava fazer de tudo para eu deixar ele. Só que eu não queria, eu tava apaixonada. Eu acreditava que ele ia mudar sim. Até que passado 4 meses que estávamos juntos, eu descobri que estava grávida. E foi um choque muito grande, a minha mãe ficou maluca. E eu pensei que ele ia ter uma reação horrível, só que ele pulou de alegria, sabe? E ele disse que sempre quis ser pai, que era o sonho dele, que a gente tinha que ter aquele bebê. Então eu fiquei mais aliviada e pensei, nossa, agora ele vai mudar. Eu sei que ele vai mudar. Então eu tinha essa esperança. A minha mãe dizia que não ia dar certo. Eu disse, mãe, ele vai mudar. Eu acreditava. Só que um dia eu tive um aborto espontâneo e acabei perdendo meu bebê. O bebê que eu já tava depositando toda a minha esperança ali, sabe? Que eu já tava amando ele, já tava criando amor, sabe? Por aquela coisinha dentro de mim. E o meu namorado ficou maluco. Ficou maluco. E a minha mãe vendo a atitude dele, veio conversar comigo, falou, Beatriz, esse menino não presta. Não vai dar certo, minha filha, larga esse garoto. Minha mãe ficou desesperada, vendo o jeito dele, né? E eu comecei a ver que realmente não ia dar certo, que ele não ia mudar. Então, eu deixei ele, eu terminei com ele. E pra mim foi muito triste, eu senti que eu tava abandonando, sabe? Eu sentia que eu tava abandonando ele, que eu não deveria fazer isso, que eu deveria tentar, que eu deveria depositar minha fé, minha confiança que ele ia mudar. Mas no fundo, eu sabia que não íamos dar certo. E nisso, gente, sabe, foi mais um relacionamento frustrado, mais um golpe, sabe, na minha vida. E com isso, né, sofri muito. Impossível não sofrer, né? Eu sofri muito, chorei, passei mais um ano, gente, deprimida com aquilo. Só que um dia eu botei na minha cabeça que eu tinha que pensar mais em mim. Então, eu comecei a ver que com esses relacionamentos frustrados, esses 2 relacionamentos frustrados, eu tinha que aprender alguma coisa deles, né? Então, vendo tudo que eu passei, eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a pensar mais em mim, eu comecei a cuidar mais do meu corpo, a amar mais o meu corpo, sabe? E isso foi muito bom pra mim, muito bom, porque eu foquei mesmo pesado em mim própria. Passado alguns anos, veio conversar comigo um cara lindo, totalmente diferente de todos que eu já tinha conhecido ou ficado. E ele veio com um papo totalmente diferente, sabe? Ele era muito inteligente, então ele veio com um papo mais cabeça conversar comigo. Só que eu tava com medo, né? Eu conversei, deixei o papo fluir, porque assim, só na amizade mesmo pra conversar com ele, mas sem interesse nenhum até então, né? Porque eu tinha medo, não queria mais me relacionar com ninguém. Só que passado um tempo, a gente começou a perceber que estávamos gostando um do outro. E o sentimento ia ficando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E eu tentava controlar aquele sentimento. Só que não tinha sucesso, eu não conseguia controlar. Eu não conseguia parar de pensar nele, né? Então a gente resolveu se encontrar, a gente se conheceu. E a gente percebeu que a gente tava gostando muito um do outro mesmo, mesmo.
E a gente sempre falava um pro outro que foi muito bom a gente ter se conhecido. A gente se conectava de uma forma, sabe, inexplicável. Então, a gente decidiu se casar. Começamos a organizar os preparativos do casamento. Eu comprei vestido, né? Começamos a organizar alguns detalhes. Todos gostavam dele, viam que ele era um rapaz bom. Só que sem a gente perceber, eu não sei explicar, gente, como isso aconteceu. Sem a gente perceber, começamos a nos afastar aos poucos. A gente não era mais como antes, amigos, sabe? Aquela coisa ali, parceiros. A gente começou a ver que a gente se batia, não se batia mais, as nossas ideias não se batiam. E eu comecei a me sentir muito deprimida, comecei a me sentir rejeitada por ele. Eu não sentia mais que ele me amava como antes. Eu vendo isso, fiquei com medo de perder ele, de perder mais um relacionamento. Então, eu botei na minha cabeça, eu não vou deixar isso acontecer. Então, eu comecei a sufocá-lo. Eu comecei a sufocar ele, sabe? E assim, não deixava ele em paz, toda hora perturbando. E isso fazia com que ele se distanciasse muito mais de mim, porque a gente tinha muitas brigas. E ele dizia que eu tava a sufocá-lo. E mais uma vez eu pensei, eu não acredito. Eu não tenho sorte mesmo no amor, sabe? A gente conversou e achou melhor a gente dar esse tempo, até mesmo pra pensar, pra colocar as coisas no lugar, a cabeça no lugar. Só que tanto eu como ele acreditamos que esse amor, ele não se perdeu, que ainda tem chance, sabe, da gente recuperar. E eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero conseguir melhorar, ser aquela mulher que ele conheceu no início, meiga, compreensiva e não controladora, sufocante, sabe? E eu tô tentando mudar, eu tô tentando melhorar esse meu jeito. E acredito que ele também tá fazendo a parte dele, né? E eu amo muito ele. E eu tenho fé que dessa vez vai dar certo e a gente vai conseguir voltar. Então, gente, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por uma inscrita. E é bem complicado, né, essa história dela. Ela bem chato isso tudo que ela passou, né? Esses dois relacionamentos frustrados, os caras abusivos, humilhando o primeiro que humilhava ela, não reconhecia ela, não assumia ela, ficava ali com aquelas coisas horríveis, né, humilhando ela e ela ali, apaixonada, totalmente dependente emocionalmente dos dois, né? E não teve sorte com esses dois, né? Esses dois foram muito mau caráter, né? E agora esse último relacionamento dela, né? Ela tá fazendo de tudo pra não ser da forma que ela foi com os dois relacionamentos frustrados, né? Ela tá fazendo de tudo pra melhorar, né? Deu esse tempo pra tentar ver o que ele realmente quer, se ele realmente ama ela. E esse foi o primeiro passo que ela deu, né? Pra não deixar ficar dependente emocionalmente de novo, né? Ela deu esse tempo pra reconhecer, pra tentar ver o lado dele, pra tentar ver se ele realmente ama ela, se ele realmente quer construir uma família com ela, né? E eu espero muito mesmo, meu amor, que dê tudo certo, que ele realmente reconheça algum erro que ele cometeu e que você também melhore, né, profundamente, melhore tudo que você tem para melhorar, para que vocês possam viver felizes, né? E que esse casamento possa se realizar, né? Desejo toda a felicidade do mundo para você, né? Deixem aqui nos comentários uma mensagem de apoio, né? Porque eu acho que isso deve magoar, deve deixar a pessoa muito frustrada, né? É um relacionamento que pode não dar certo e ela pode pensar mil coisas na cabeça dela, né? Espero que dê certo, sim. Espero que você consiga identificar os sinais, né? Que se ele realmente te ama, se ele realmente quer você, né? E que dê tudo certo, meu amor, tá bom? Obrigada por enviar a sua história. Um beijo pra você. E não esqueçam, gente, de deixar o like, tá bom? De se inscrever aqui embaixo se você for novo, tá? Curta, comenta, compartilha.
tá? Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e tchau!